Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando com vocês a respeito dessa reportagem que passou no SBT referente aos abusos sexuais, principalmente na área da pedofilia, cometido nas dependências da seita das Testemunhas de Jeová. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: olhem os meus vídeos antigos. Vocês vão ver que não há nenhuma novidade que eu já não tenha vos falado antes. Olhem os vídeos antigos. Olhem principalmente os vídeos, deve ter sido 1 ou 2 que eu falei sobre o João de Deus, para que vocês tenham ideia da repercussão, a repercussão que ocasionou e que fez com que o clamor público, tão necessário para que os juízes possam decretar a prisão de alguém, acontecesse. Muitas, inúmeras vítimas, entre os quais ele já obteve 1 ou 2 condenações, porque os casos não estavam prescritos. E normalmente, com o que a gente se depara em relação aos fatos acontecidos na torre, nos salões do reino? A gente se depara com casos prescritos. Eu mesmo já atendi 7 ou 8 pessoas que me procuraram sobre a viabilidade de propor uma ação penal, e os praticantes dos crimes, até falecido, já tinham. Existia um aí que estava com 80 e poucos anos, porém o fato estava prescrito. Então, o que acontece quando você vai num Ministério Público, numa delegacia de polícia, e você tenta propor uma situação dessa? Ora, os promotores examinam, o delegado de polícia examina. Quando ele vê que está prescrito, ele não faz simplesmente porque vai ser uma perda de tempo. E ele vai acabar por receber um atestado de uma incompetência jurídica. Ou ele não pôde avaliar, não viu que um instituto da prescrição já havia atingido aquele ato. Então, por isso. Porém, vocês olhem aí os vídeos antigos, podem olhar todos, em cada um deles eu falo de diversas maneiras possíveis, mas eu falo a mesma coisa, tá ok? Era necessário que se abarrotasse as delegacias de polícia, o Ministério Público, enfim. De repente aparece algum promotor ou algum delegado de polícia que resolve, ele se condói com aquilo, ele sente aquilo como pessoal dele e ele resolve ir em frente, mesmo sabendo que fadado ao insucesso. O site que eu falei para vocês dias atrás, avarc.com.br, vocês vão encontrar lá a promotora Celeste Leite dos Santos, que apareceu nessa reportagem também, e eu tenho que louvar uma pessoa como essa, uma promotora pública como essa, que obviamente ela tem o ouvido apurado e tem a experiência. Ela sabe que ela se depara
com 99,99999% dos casos prescritos. E uma outra situação que ela se depara é que instituições não cometem crimes. É preciso ser pessoa física. Quando, no caso das testemunhas de Jeová, vai se procurar a pessoa física que praticou, que responderia pelo crime, já morreu, ou está lá muito ancião e a coisa já está prescrita. Tudo isso eu estou repetindo, mas eu já falei em vídeos anteriores. É só vocês irem aí que vocês vão ver. Não tem nenhuma novidade embaixo do sol que eu já não tenha falado antes. Mas por que eu louvo a promotora? Primeiro porque ela, com mais um procurador e com mais um outro promotor ou uma outra promotora, passaram a fazer parte de uma instituição fora do Ministério Público, mas ligada ao Ministério Público, que é a AVARC. Ela propôs umas investigações policiais e conseguiu uns mandados de busca e apreensão em Salões do Reino e lá em Cesário Lange, para efeito de ver se havia alguma prova concreta das tais comissões judicativas. Se ela encontrasse, provavelmente ela ia se deparar com um acusado que ou já morreu ou a situação já está prescrita. Porém, o que iria acontecer? Ia acontecer o efeito que aconteceu no João de Deus. Muita gente falando, muita gente. Vocês têm dúvida? Há mais de 300 acusações em cima do João de Deus. Não tenho dúvidas. Ele vai ser condenado em umas 2 ou 3 que não estavam prescritas. As demais, não. Porém, existia figura física. Então, o que adianta você falar da sociedade? Ela vai fazer aquilo, exibir aquele documento que a apreensão da promotora encontrou, que passa aí na reportagem, eles dizendo que eles repudiam abusadores. Inclusive, sugerindo que eles mandam para as autoridades, mas eles não mandam. Eles proíbem a pessoa de ir. Eles convencem a pessoa a deixar para lá, por quê? Para não sujar o nome da única organização de Deus na terra. E como isso já entrou no inconsciente da pessoa e ela acredita que ela é convencida de que por causa de um elemento, de 2, de 10, sejam quantos forem, ela não vai sujar a organização de Deus na terra. Isso é um absurdo ululante, porque o nome, se sujasse, o nome de Deus, ele já foi sujo quando o sujeito praticou aquilo, e não quando uma vítima denuncia. Mas com cérebros bitolados, como que você vai fazer? A pessoa então troca o silêncio, aquilo que ela vai amargar no seu interior, porém, ela não vai perder a posição dela dentro da única organização de Deus na terra. Então, aquele que praticou aquilo, ele poderá não ser salvo, ele poderá se perder, porém, ela não quer perder a estada dela na única organização de Deus na terra, cujos anciões com cara de leão são os porteiros. É eles quem decide quem vai entrar
quem não vai entrar. E dessa forma, eles vão mantendo essas pessoas. Porém, o que vai acontecer? Vocês vejam, a promotora propôs, houve uma busca e apreensão. Eu já comentei no vídeo anterior aí, a estratégia da torre. Ela entrou com um mandado de segurança para impedir aquelas investigações. Ora, o mais simplório dos advogados sabe que estaria fadado ao insucesso. Mas o que ela quis? Ela quis dar um recado para a promotora pública. Olha a nova lei de abuso de autoridade que eu te pego. Foi só isso que ela quis. E ela quis também mostrar para os fiéis que estão saindo em debandada, ela quis mostrar, ela quis estabelecer uma espécie de freio para que eles repensem essas suas saídas. Foi apenas uma estratégia, porque dificilmente um juiz proíbe uma investigação. Porque uma investigação, gente, não quer dizer nada. A investigação quer dizer alguma coisa quando se conseguiu formar um conjunto probatório e vai ser iniciada uma ação penal. Aí começa a querer dizer alguma coisa. Até a fase de investigação não aconteceu nada. Inquérito policial, não aconteceu nada, não aparece quando você vai tirar atestado de antecedentes. Aparece apenas para a polícia, para a sua informação, mas não pode dar essa informação pública. E sobre processos só se houve condenações, mas também não pode se colocar no atestado de antecedente qual foi o tipo de crime cometido. Entenderam? Então, essa é a razão porque eu acho louvável uma promotora que inclusive que eu conheço bem o Ministério Público de São Paulo, devem estar olhando ela com maus olhos. Como que ela vai propor coisas que ela sabe que não tem a mínima viabilidade? Porém, acontece acontece 2, acontece 3, acontece 300, como ocorreu no caso do João de Deus. Então, gente, é preciso que vocês saiam do casulo, deixem a vergonha de lado e denunciem. Provavelmente, o Ministério Público, ao ver algo prescrito, ele não vai iniciar. Provavelmente o delegado de polícia, ao ver algo prescrito, não vai iniciar. Mas o advogado particular inicia. O que ele quer é engrossar o caldo. E isso tem que ser feito. O que vai resolver isso é o que eu tenho falado para vocês. São os trabalhos na Comissão dos Deputados Federais, que eu já fiz para outras categorias e estou fazendo para essa porque eu sou interessado pessoal, mas que provavelmente vai levar muito tempo, porque eu me locomovo para lá e me hospedo lá com os meus recursos. E você conversando com os deputados nas comissões, a figura de um advogado é fácil, porque o que eles têm mais atrás deles são correligionários pedindo para ir resolver o problema do filho que está preso, do outro que foi acusado, do advogado que intimou, do delegado que intimou, enfim. E eles ficam pedindo para a gente fazer isso de graça. E eu já não estou assim, tão jovem, para ficar dando essas
pernada para baixo, para cima em delegacia de polícia. Mas é a forma que se tem de eles fazerem alguma coisa. E o que eles vão fazer? Colocar adendo, colocar incisos na lei, ampliando, para que essa promotora pública possa ter sucesso. Mas o interessante mesmo é que casos atuais, casos em que os praticantes ainda estão aí, esses é que vão somar. O sujeito pode ir para a cadeia, como foi lá em Santa Catarina, em alguns lugares por aí, houve isso daí, e o sujeito foi, já estão lá de volta, já são ancião de novo, mas foi para a cadeia. Um deles puxou 8 anos, certo? No estado de Santa Catarina. Então tem que ter o quê? Uma figura física que pratique isso. Então, obviamente, uma figura física que praticou isso, usando da sua autoridade, a sua ascensão sobre os demais, do cargo de ancião que ele tem, obviamente, a entidade religiosa passa a ter culpa também. E a entidade religiosa pode ser acionada, mas não para o crime. Crime só pessoa física comete, instituições não. Mas para efeitos de indenização e até de fazer uma determinada entidade religiosa mudar todos os seus estatutos e regulamentos, sim, para isso serve. Quando há um crime, desponta 2 ações, a do próprio crime e, havendo condenação, o dever de indenizar de quem praticou ou de quem o auxiliou. Se ele usou, como foi no caso de Santa Catarina, dependências do Salão do Reino e o seu cargo, a sua autoridade de ancião, obviamente a sociedade responde por isso. Tá bom? Então, não esqueçam esse nome, avarque.com.br. Entrem lá no site. No próprio site vai ter as abas correspondentes, você pode contar o seu caso. São 3 promotores, 2 promotoras de justiça e um procurador, que é o cargo acima de promotor, é a promoção máxima de um promotor público, que estão lá, ávidos por essas coisas. Eles não são exclusivos de testemunhas de Jeová, não, mas de toda situação que pode originar esse tipo de abuso, porque não é só questão de pedofilia, existem abusos praticados sobre adultos e em voga, em andamento, nesse momento está acontecendo com pessoas já adultas, tá bom? Então é isso que eu queria falar aqui para vocês nesse momento de hoje. E eu digo para vocês, olhem os vídeos antigos, porque vim indivíduos oportunistas aqui tentar colocar associações para resolver os seus problemas, e principalmente falando, mas ninguém faz nada, o doutor Paulo nunca fez nada. Não fez, gente, porque eu não sou Deus. Eu preciso de ter leis e instrumentos para fazer. E aonde vai se obter isso? Vai se obter com um trabalho nas comissões. Mas o ideal é ter um deputado federal.
Só que 2022 está muito longe. E 200 mil votos também não é coisa fácil de obter. Eu não sei como poderia obter isso, já que não existe, acho que 200 mil testemunhas de Jeová interessadas. Então talvez o ideal seja mesmo colar num deputado e servir de office boy dele, né? Para que ele possa atender os seus intentos. Como eu fui atendido na questão de regulamentar a profissão dos detetives particulares, mas eu tive que fazer N favores para os correligionários dos deputados, que todo dia lá em Brasília eles fazem fila para falar com os deputados e seus assessores para resolver os seus probleminhas particulares. Tá bom? Então se inscrevam no canal, deem o seu like. Eu às vezes posso falar de uma forma um pouco lenta e até algumas palavras erradas, mas eu já expliquei em função de um AVC que eu tive. Então você acelera o vídeo que você ouve um pouco mais rápido. Se você não tem paciência para isso, então você já está reprovado, não só nisso, como de você obter qualquer coisa na vida, porque tudo hoje a gente obtém debaixo de muito esforço, de muita capacitação. E a capacitação, ela envolve ouvir. E seguindo um velho dito popular, já que Deus colocou uma boca e duas orelhas, então pelo menos ouvir o dobro do que fala. Se inscrevam aqui no meu canal as pessoas que pretendam ser parceiros, que pretendam ser reproduzidos. Eu não quero seguidores, eu quero me reproduzir e obviamente me reproduzir de uma forma que os que vão chegando sejam melhores. Tá ok? Senão a coisa não anda e fica parada por aí. Um abraço, até a próxima oportunidade.